Olá, tudo bem? Primeiramente, bem-vindo, bem-vinda ao nosso curso básico de matemática, tá bom? Meu nome é Lucas. A gente vai começar a aula de hoje vendo umas coisinhas bem simples, tá bom? As operações ali elementares da matemática, as operações básicas, as principais operações da matemática, tá bom? São 4: soma, subtração, multiplicação e divisão. Uma primeira observação que eu vou fazer, eu vou partir do seguinte pressuposto, que você já saiba ali somar, tá bom? Eu só vou explicar alguns detalhes, algumas minúcias da soma, da subtração, que é muito importante a gente verificar, que envolve ali as regras de sinais, tá bom? Quando dois números ali eles estão somando ou subtraindo, porém cada número ali tem sinal diferente do outro. Por exemplo, eu tenho uma soma de menos 2 com mais 5. Muitos alunos erram questões desse tipo, tá? Não sabe fazer ali. A gente vai verificar alguns detalhes aí que vai ajudar você na hora da prova, tá bom? Na hora de você fazer o seu cálculo ali de maneira rápida, sem você ter dúvida nesse tipo de operação, beleza? Então, por exemplo, uma soma, né, caracterizada por esse símbolo aqui. Bem óbvio, uma subtração por esse símbolo. Uma divisão, tá? Ele pode ser representado por esse símbolo aqui, ó, um ponto, um traço, um ponto. Ele pode ser representado por isso daqui, uma barrinha, tá bom? Ele pode ser representado por um número P qualquer sobre Q, então dois números sobre uma barra, tá bom? E essa barra aqui seria esse daqui no caso, ó. Seria isso daqui. Beleza? Também alguns professores não costumam nem usar isso daqui, nem a barrinha. Alguns professores trabalham com 2 pontos. Por exemplo, 2 dividido para 2. Alguns professores trabalham dessa forma. Tá bom? O que é mais comum a gente verificar em prova é essa forma aqui, estando assim, um número sobre o outro. Tá bom? Um número sobre o outro, essa expressãozinha aqui na língua portuguesa quer dizer em cima de. Então, 4 sobre 2 está dizendo que o 4 está em cima do 2, tá bom? 4 sobre 2, tá bom? Ou se eu quisesse falar sob é embaixo de. Nesse caso, para este exemplo aqui, eu teria que falar que o 2 está sob 4, está embaixo do 4. Então, o que é mais comum a gente verificar na prova, em questões, né, que não tenha a simbologia, né, o que vai ser mais comum é uma questão falar assim, um número P sobre, em cima de um número Q, tá? É uma divisão. E divisão na matemática, tá bom? Divisão é chamado, não é só divisão de dois números. Pode ser chamado também de quociente. Tá bom? Pode ser chamado também de razão. A razão P sobre Q. Seria essa razão aqui, a razão P sobre Q. Então pode ser divisão, quociente, razão, tá bom? Multiplicação. A multiplicação, geralmente um número vezes o outro, né? Pode ser também representado dessa forma. Alguns professores colocam assim, P vezes Q, esse X. Não é muito correto, não, mas pode confundir com a letra X aí, tá bom? O mais normal é a gente verificar isso daqui, ó, P vezes Q. Ou então, em alguns casos, né, tem um número AB. Quando tiver um número junto, geralmente com letra, né? Por exemplo, 2x, eu sei que o 2 está se relacionando com x numa relação de produto. Na verdade, é 2 vezes o x. Só que quando tem letra, você coloca junto aqui, ó, AB. Esse AB, na verdade, é A vezes o B, tá bom? E a multiplicação, ela é chamada multiplicação. Deixa eu escrever aqui, multiplicação. Ela também é chamada de produto. Tá bom? Um produto de dois números. Então, vai se familiarizando com esses termos. Tem que aprender esse vocabulário da matemática, tá bom? Então, são essas operações aí. Quais são os detalhes que a gente tem que saber? Uma é bem fácil, né? 2 mais 2 é igual a 4. Por que você sabe que
que 2 mais 2 é igual a 4? Quando não tem nada nesse termo aqui, qual é o sinal? Outra coisa, esse 2 aqui é um número, esse outro 2 aqui é um número. Eles são iguais, tá? Não só os números, mas também em sinais. O sinal desse primeiro número, desse segundo número aqui, ó, vou circular, o sinal dele, agora eu vou apagar, o sinal dele é mais 2. Esse número aqui ele é mais 2, tá bom? E esse outro aqui também é mais 2. Quando não tiver evidenciado nada, tem um mais aqui que não fica evidente, não fica explícito. Então aqui é mais 2, mais 2. É assim que se lê. Mais 2 com mais 2. Os dois somados, dá 4, positivo. Então, na verdade, o jeito explícito do cálculo é assim, ó, mais 2 é igual a mais 4. Beleza? E por que isso daí a gente vai verificar? Porque na matemática, né, quando eu tenho uma operação de soma ou subtração e envolve dois números, pelo menos, né, no mínimo, pelo menos na matemática quer dizer no mínimo, pelo menos dois números somados, eles possuem sinais positivos, o resultado vai ter sinal positivo também. E vai fazer o quê? Vai ocorrer uma soma. Se for uma soma de dois números com sinais positivos, vai ocorrer uma soma dos dois e vai repetir o sinal positivo, tá bom? Isso daí também se verifica, isso daí a gente vai verificar de uma maneira um pouquinho meio estranha, mas você vai verificar em relação ao sinal que isso daí acontece com menos 2 com menos 2. Você vai verificar que eu tenho uma subtração de dois números, tá? Dois números, só que os dois números têm sinais o quê? Negativos. Dois sinais negativos. Cada um deles tem um sinal negativo. Então, qual vai ser o resultado? O menos com menos, numa relação de soma e subtração, menos com menos resulta em menos. Essa é a regrinha de sinal, tá bom? Vai ser sempre assim. Vai ser menos. Porém, você não vai subtrair os números. Você vai fazer o quê? O que você vai fazer? Somar. Você vai ter que somar os números. Menos 2 com menos 2 dá menos 4. E por que isso? É isso que é difícil do aluno entender. Por que eu não subtraio? Porque eu já tenho algo negativo. Imagina que você, tá? Você, aluno, aluna, pede à sua mãe... vamos lá. Vamos supor, né? Você pede à sua mãe R$2. R$2. Vamos imaginar que existe um cofrinho da sua mãe, um cofrezinho ali, um cofre, que você pega um dinheiro quando você quiser. Só que aquele cofrinho, entendeu? Ele tem, por exemplo, um dinheiro que é da sua mãe e outro que não é da sua mãe, tá bom? Isso, você só pode pegar o dinheiro da sua mãe. Quando acabar o dinheiro da sua mãe, e você querer pegar o outro dinheiro que está dentro do cofrinho, esse cofrinho dividido em duas partes, por exemplo, quando você acabar de pegar todo o dinheiro da sua mãe e quiser pegar, o cofrinho ele vai continuar te dando dinheiro. Só que vai ficar um valor negativo. É como se você pegasse algo que sua mãe não tem para te dar. Entende? É como se você pegasse mais ou menos isso daí. Então você, vamos lá, só tem R$2 lá no cofrinho. Você pegou ontem R$2, então ficou R$0. Sua mãe não tem mais nenhum real no cofrinho. Só que o cofrinho tem dinheiro, mas não é da sua mãe. Se você continuar pegando, você vai pegar R$2 hoje. Você vai pegar R$2 hoje. Se você pegar R$2 daquilo ali, ele vai te dar. Só que vai ficar aparecendo um saldo negativo, um valor negativo ali que sua mãe vai ficar devendo o cofrinho. Sua mãe não tinha mais R$1 ali, você foi lá, pegou mais R$2. E o cofrinho ele vai te dar dinheiro. Só que vai cobrar da sua mãe. Olha, você já não tinha mais nada, estava zerada, tá bom? Mas o seu filho veio aqui e pegou mais R$2. Sua filha veio aqui e pegou mais R$2. Então você está devendo R$2 para mim. Então vai existir uma dívida. Vai existir uma dívida, entende? Ou também você pode pensar como se você pegasse emprestado, tá? R$2 com a sua mãe. Você tinha dinheiro? Você não tinha dinheiro, mas você apareceu com R$2 do nada. Por quê? Porque você pegou de onde não tinha. Você pegou da sua mãe algo que não era seu. Então você ficou com uma dívida. Pode pensar também no valor negativo como uma dívida, tá? Aí imagina assim. Vamos por esse segundo que é melhor o raciocínio. Você já estava devendo a sua mãe R$2. Pensa no menos como pegar emprestado, tá bom? Pode pensar assim. Aí você vai lá e você pega mais R$2 que sua mãe emprestado. Você pegou R$2 aqui, ó.
aqui. Já estava devendo menos 2. Por isso que tem esse menos aqui. Já estava devendo menos 2. Está devendo R$2 à sua mãe. Você vai lá e pega mais R$2 emprestado à sua mãe. Quanto que você ficou devendo ela? Menos 4. Então essa é a ideia. O que você tem que fazer? Você vai somar os números. Por isso que você soma. Tá? Entendeu? Por isso que você tem que somar. Menos com menos numa relação de soma, nesse caso de subtração, né? Um número menos outro, só que os dois números são negativos. Você vai sempre somar os números e vai repetir o sinal aqui, ó, do maior, mas que o maior é qualquer um dos dois, né? 2 ou menos 2 são iguais, vai dar repetir o menoszinho aqui, então vai ficar menos 4. Os números são somados, porém o sinal que tem que permanecer é do menos. Mas por que isso daí acontece? Deu para entender? É como se você tivesse pegado, tá bom? Tivesse pegado, tá certo? A expressão tá correta. Locução verbal do verbo ter, do verbo pegar, no particípio. Então vamos lá. O que acontece? Eu tenho menos 2 com menos 2. Você já estava devendo a sua mãe R$2, porque você já tinha pegado em outro momento, outra ocasião. Aí você vai lá, aluna, quer comprar bala na escola, pega mais R$2 emprestado à sua mãe. Perceba que esse mais, eu tenho que falar mais R$2, você pegou mais R$2 emprestado, devido ao uso da nossa língua portuguesa. Mas na matemática não é mais, você percebeu que é menos. Pegar significa menos. Só que para passar uma ideia, como você está vendo, como você está assistindo ao meu vídeo, e você precisa compreender utilizando a comunicação da língua portuguesa, né? Esse é o código utilizado aqui para poder nos comunicarmos. Eu estou falando com você em língua portuguesa. Falamos o que? O português do Brasil. Então eu tenho que falar para você que você pegou mais R$2 com a sua mãe. Porém, você não pegou mais, o maisinho. Quando você pega, é sinal de dívida. Então, se eu estava devendo R$2 e peguei mais R$2 com a minha mãe, eu vou ficar devendo 4. Então, essa é a ideia que você tem que ter em mente, tá bom? Por isso que menos 2 com menos 2 dá menos 4, tá bom? Você pode pensar assim, mas a regra matemática vai falar: numa subtração de dois termos, tá bom? Com sinais negativos, você soma ambos os termos e dá o sinal negativo. Tá bom? Você somou, tá vendo aqui, ó? Somou ambos os termos e permaneceu o sinal negativo. Beleza? É isso que a matemática vai falar. Mas para poder compreender melhor. Tá bom? A gente vai verificar isso daí quando vai... Qualquer número, menos 5, menos 2. Olha como é que é bacana. Eu tava devendo R$5 à minha mãe. Eu fui lá, eu peguei mais 2. Vou ficar devendo quanto? 7. E você dá o sinal do menos. Beleza? Pode memorizar dessa forma. E agora eu já falei do menos com menos, do mais com mais, né? Vai ser sempre mais e somar os números, do menos com menos. Você vai fazer o quê? Vai somar os números e vai resultar no menos, tá bom? E agora a gente vai falar do menos com mais. Ou não importa, do mais com menos, vai dar a mesma coisa. Toda vez que você tiver uma subtração, tá bom? Uma subtração ou então uma soma, perceba bem esse exemplo aí. Toda vez que você tiver uma subtração ou uma soma de dois termos com sinais distintos, diferentes, tá bom? Você perceba que são dois termos, contudo, ambos os termos possuem sinais distintos, tá bom? Todos os dois termos possuem sinais diferentes. Você percebe qual é o sinal do 2. Quando não tem nada aqui na frente, é mais 2. Só que a matemática não costuma evidenciar. No cálculo não fica evidente. Não fica evidenciado esse mais 2, tá bom? Só quando tem um número anterior se relacionando com ele, que é esse caso aqui que tem antes dele um 3 se relacionando. Aí você é obrigado a evidenciar esse mais, para você dizer qual é a operação matemática, ali a operação elementar básica. Elementar é básica, né? Fundamental ali entre um número e outro, nesse caso é a soma. Mas aqui não costuma estar evidenciado. Então, mais 2 menos 3, aparece só assim, 2 menos 3. Eu sei que o 2 é positivo e o 3 é negativo. São sinais diferentes? São. Você vai sempre subtrair esses termos. Sempre subtrair um menos o outro. Só que você tenta fazer assim, ó, tenta fazer na ordem da esquerda para a direita.
alguns alunos vão sentir dificuldade. 2 menos 3, poxa, não faz isso, esquece a ordem. Pega o 3, se você tirar 2 do 3, fica quanto? Fica 1, beleza? Não importa a ordem, tá bom? Se você tirar do 3, 2, vai ficar quanto? É como se fosse assim, 3 menos 2, dá quanto? Dá 1. E o que você vai fazer agora? É um positivo ou negativo? Você vai fazer sempre assim. Você vai analisar o sinal do maior número. E qual é o maior número? Você tem que analisar sob módulo. O que é isso? Desconsiderando o sinal dele. Você não analisa o sinal dele. É como se fosse na reta numérica, cada casa ali até chegar ao número. Quantas vezes que eu vou andar na reta numérica até chegar aquele número? Esquece o sinal, tá bom? Então, do 3, se você for pegar aqui, ó, traçar uma linha aqui, ó, uma reta numérica aqui sendo 0, ó. Aqui é 1, 2, 3, tá bom? Deixa eu pôr num lugar melhorzinho. Deixa eu pôr aqui, ó. Essa reta tem que estar orientada. Tá bom? Uma seta. Então aqui, ó. Não, aqui tá muito longe. 0, 1, 2, 3. Vou pôr o 0 aqui só pra você saber. E aqui é o 3. E aqui é o 2. Tá bom? O 2 aí. Do 2 pro 3, são quantas casas decimais? Uma. Na reta numérica, quem tá mais à direita é o quê? É o 3, tá bom? Eu sei que aqui dá a ideia, né, da reta numérica aqui ser os negativos, ó, à esquerda, mas esquece isso. Só pensa assim, pensa sobre módulo, pensa sobre distância, tá bom? Não vai existir distância negativa. Então você pensa só assim, ó, do 2 pro 3. Quem é o maior? 3 ou 2? 3 é o maior. Então 3 aqui é o maior número. Se ele é o maior número, você vai repetir o sinal dele, do maior número, porque é menos 3. Então o resultado aqui é menos 1. Tá bom? Deu para ficar claro? Deu para entender? Deixa eu apagar aqui. Prontinho. Então vamos lá. Agora aqui embaixo, esse segundo cálculo aqui, ó, 3, menos 3 mais 2. Perceba que o menos sempre vai ter que ser evidenciado no cálculo matemático, sempre. Não pode ficar o 3 aqui sem nada e eu falar que isso aqui é menos 3. Não, se é menos 3 eu tenho que evidenciar. Obrigatoriamente tem que evidenciar o menos, tá bom? Menos 3 com mais 2. Você pode pensar da seguinte forma para esse cálculo aqui. Eu estava com uma dívida de R$3, paguei 2, fiquei devendo menos 1. Beleza? Se assim não fica claro, você vai na regra matemática que vai dar para entender. Aquela regra de antes que a gente utilizou aqui, ó. O que você vai fazer aqui? Menos 3 mais 2. São dois números, não são? São dois números. Sinais distintos, não são? Sinais diferentes. Porque um é positivo e outro é negativo. O que você vai ter que fazer sempre? Subtrair os dois números. 3 menos 2, tá? Do 2 para eu chegar no 3, pode pensar assim também, do 2 para eu chegar no 3, uma casa. Então o resultado aqui é 1. Agora se é positivo ou negativo eu não sei, vamos saber. Quem é o maior número aí? 3. Qual é o sinal do 3? Menos. O que a matemática vai falar? Na subtração, tá bom? Ou na soma, tá bom? De números com sinais distintos, você subtrai os números e você repete o sinal do maior. É isso que eles vão falar. Só que eu não gosto muito da frase, porque tem hora que há momentos que o aluno não vai compreender, acompanhar o raciocínio do professor. Então, por isso que a gente tem que ver. Então, ficou fácil agora, né? Vamos lá. Vendo aqui, ao escrever menos 7 mais 2, para aí e pensa, quanto que dá? Faz você sozinho. Vai, rápido. Bora. Você já sabe o quê? Qual é a dica? São dois termos com sinais distintos. O que você tem que fazer com os números? Subtraí-los. 7 menos 2 dá quanto? 5. Se você respondeu 5, está no caminho certo. Beleza? E agora, sinal dele, positivo ou negativo? Isso aí, negativo, exatamente, porque você observou o quê? O 7. Você observou o 7 e o sinal do 7 é negativo, então vai ser menos 5, tá bom? E se você respondeu esta questão, esse exemplozinho aqui, tá bom? Da seguinte forma, eu tô devendo R$7 à minha mãe, eu vou lá, toma mãe, toma 2 aí para bater a dívida, e eu fiquei,
eu devia 7, dei para ela 2, fiquei devendo só 5. Se você pensou assim, também está correto, beleza? Só não vale errar na hora da prova, tá bom? Então a gente já viu um detalhe aí, tá bom? Na soma, na subtração, quando tem sinais diferentes dos termos envolvidos no cálculo. Agora a gente vai partir para o produto, tá bom? Vamos falar do produto primeiro. Existe também algumas situações, tá? Eu não vou explicar aqui, fazer tabelinha do 1, do 2, do 3, 2 vezes 1, 2 vezes 2, nada disso. Já vou partir do pressuposto que você já sabe que 2 vezes 2 é 4. Eu só vou te dar uma dica, tá? 3 vezes 7 é exatamente igual a 7 vezes 3. A ordem dos fatores não altera o produto. Se você passar esse 7 para cá e o 3 para cá, não altera. 3 vezes 7 dá 21. 7 vezes 3 dá 21. Então, você sempre, quando você tiver na dúvida de um 8 vezes 4 e for difícil de você pensar, você não sabe muito bem a tabuada do 8, foca na tabuada do 4. Quanto que é 4 vezes 8? 32, beleza? Você tem que saber a tabuada do 1 até o 10, no mínimo aí, de cabeça. Perguntar para você 9 vezes 8, você já tem que falar de cá. Quanto que é 9 vezes 8? 9 vezes 8 é 72. Ah, beleza, show de bola. 9 vezes 8 é 72. Por que 9 vezes 8 é 72? Porque 8 vezes 9 é 72. E 8 vezes 10 é 80. 80 você cai 1, tira 8, dá 72. Então já sei. Então você tem que saber essas tabuadas todinha, essa tabuada do 1 até o 10 de cabeça. Tá bom? Perguntar quanto que é 6 vezes 8. 48. Então 8 vezes 6 é 48, perdão. Isso aí mesmo, 48. Que 6 vezes 7, 42. 6 vezes 8, 48. 8 vezes 6, 48. O contrário também vale, tá bom? A ordem não altera aqui. A ordem dos fatores não altera o produto para essa operação, tá bom? Então vamos lá. Para esse cálculo, na verdade, né? Para aquele cálculo que a gente estava utilizando. Um outro detalhe do produto, deixa eu ver aqui, que eu não posso esquecer. Eu falei do princípio princípio multiplicativo, tá bom? Ele vem, gente, ele vem da soma. Ele vem da soma. Se você falar assim, ó, 3 vezes 8 dá 24. O que isso daí significa? Você pode pensar tanto na ida quanto na volta. Se eu for pensar na ida, da esquerda para a direita, daqui para lá, você vai pensar assim, que 3 vezes 8 é igual o 3 somado a ele mesmo 8 vezes. Então, é o 3 mais 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 2, 4, 8, isso. Vamos lá. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais esse 3 aqui, ó, 15. 15 mais 3, 18. 18 mais 3, 21. 21 mais o 3, 24. Então, 3 vezes o 8 dá 24, beleza? Esse princípio, a multiplicação, ela vem da soma. Se você for analisar, você consegue determinar alguns cálculos assim, tá bom? E a recíproca, nesse caso, o contrário é válido. O 8 também, ó. O 3 vezes 8 é o 8 somado a ele mesmo quantas vezes? 3 vezes. Então, vamos lá. 8 mais 8 dá 16. 16 mais 8 dá quanto? 24. Então, 3 vezes o 8 ou 8 vezes 3 dá 24. Você pode fazer isso para qualquer cálculo. Você pode verificar isso aí na tabuada de 2, de 6, de 5. 5 vezes 2, eu sei que é 10. Por quê? Por que eu sei que é 10? Porque o 5 está somando ele mesmo 2 vezes. 5 mais 5, 10. Ou posso pensar no contrário, que o 12 está somando o 5, o 2 está somando ele mesmo 5 vezes. Tá bom? 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais esse 2 aqui, ó, 8. O 8 mais 2, 10. Beleza? Então, esse é um detalhe que você precisa prestar sempre atenção.
Multiplicação você não pode ter dúvida. Ah, não lembrei quanto que é 3 vezes 7, tá? Faz o seguinte, soma o 7 com ele mesmo 3 vezes. 7 mais 7 mais 7, 3 vezes. Você vai ver que vai dar 21, tá bom? Beleza? E existe um outro detalhe também que agora faz parte da aula, tá? Nem sempre vai ocorrer isso aqui, ó, 3 vezes 3, 9. Entenda o processo por detrás. O 3 nesse caso aqui, todos os 3, os dois 3, eles são positivos. Eles não aparecem, mas eles são positivos. E 3 mais 3 vezes mais 3 dá mais 9. Claro, a matemática fala que eu não preciso evidenciar esse mais, só por 3 vezes 3. Mas quando acontece 3 vezes menos 3? E quando acontecer isso aqui? O que você vai ter ideia, meu aluno, minha aluna? Você vai fazer a multiplicação normal dos termos, tá bom? 3 vezes 3, 9. E depois você vai fazer a multiplicação de sinais, tá bom? Um sinal vezes o outro sinal. Mas calma aí, professor, só tem um menos aqui. Aí você vai pensar, meu aluno inteligente, você vai pensar o quê? Ah, o 3 ele tem um mais aqui. Então, mais com menos dá quanto? Menos. Beleza? Mais com menos dá menos. Na multiplicação, tem só um detalhezinho na multiplicação de sinal que fica diferente da soma e da subtração. Aqui, por enquanto, é igual. Lá na soma e na subtração, mais com menos vai dar menos, né? Dependendo dos termos somados. Se o maior for positivo, vai ser positivo. Mas nesse caso aqui da multiplicação, mais com menos dá menos. Aí você faz uma tabelinha de sinais aqui, ó. Na multiplicação, você põe na multiplicação, mais com mais é igual a mais com menos é igual a menos com mais é igual a menos, menos com menos é igual a mais, beleza? Você faz isso daí na sua prova. E a gente vai verificar isso daí. Calma aí, menos, você já fiz uma, mais com menos. Vou inverter. Menos 3 vezes 4 positivo. Não precisa evidenciar. Multiplica os termos. 3 vezes 4, 12. Depois multiplica os sinais. E aqui tem um mais. Menos com mais, menos. Beleza? E quando for menos com menos, menos 3, melhor. Deixa eu pôr um outro exemplo aqui. Menos 2 vezes menos 2. Por que eu tenho que colocar parênteses? Sempre tem que colocar parênteses. Não pode fazer isso aqui. Dá problema no cálculo, tá? Tem duas operações aqui, não pode. Separa por parênteses. Todo negativo na multiplicação, na divisão, se separa por parênteses. Menos 2 vezes menos 2. Multiplica os termos. 2 vezes 2, 4. Multiplicam-se os sinais. Menos com menos dá mais na regra de sinais do produto ou da divisão. Tá bom? No produto, na multiplicação e na divisão, a regra de sinais é a mesma, beleza? Então, menos 2 vezes menos 2 dá menos 4. Quando você vir uma questão assim, menos 2 ao quadrado, você já sabe que é 4 positivo. Por quê? O que é uma potência? Rapidinho. Significa que o menos 2 está multiplicando ele mesmo 2 vezes. Isso é menos 2 ao quadrado. O menos 2... O que está dentro do parênteses está sendo multiplicado por ele mesmo 2 vezes. É isso que é uma potência, tá bom? Menos 2 ao quadrado. Está sendo multiplicado 2 vezes. Quando você faz isso, você já sabe que dá 4 e menos com menos dá mais. Então, isso aqui é positivo, dá 4 positivo. Beleza? O que você vai se atentar agora? Que quando ocorrer um expoente aqui, ó, ímpar, todos os expoentes ímpares, o resultado vai ser sempre menos. Quando ocorrer esse caso aqui de uma potência de valor negativo, tá bom? E por que eu falo isso? Porque vai ficar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Tá bom? Aí você faz aqui, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. O resultado dá 8, mas calma que tem um sinal. Menos com menos, mais. Esse mais com menos daqui, menos. Deu para entender? Você multiplica os termos e os sinais, tá bom? Você faz uma multiplicaçãozinha aí, uma distributivazinha aí, tá bom? Dos sinais, beleza? Então vamos lá. Esse foi o detalhe que eu tinha que falar aí
da multiplicação. E agora da divisão, as regras de sinais são as mesmas, tá bom? Divisão, quociente, razão, um número sobre o outro, tá bom? Um número P sobre Q, tá bom? A primeira coisa é que esse Q, ele sempre tem que ser diferente de zero, tá bom? Aqui em cima até pode ser zero. Toda vez que aqui em cima for zero, o resultado vai ser zero. Por exemplo, 0 dividido para 9. Pensa assim, eu tenho R$0 para dividir para 9 pessoas. Cada pessoa vai ficar com quantos reais? R$0. Existe isso? E isso daqui existe na matemática, tá bom? O resultado é nulo. O resultado é nulo. Mas quando for o contrário, quando for 3 dividido para 0, isso não existe na matemática. Esse símbolo aqui é de não existe. Tá bom? Não existe na matemática. Por quê? Porque você não consegue pegar 3 coisas e dividir para 0 pessoas. Você não sabe a quantidade de pessoas, então sempre vai ser inexistente. Não existe, tá bom? Então vamos lá. Essa é a condição de qualquer razão, tá bom? Dessa razão desse quociente existir, é que Q tem que ser sempre diferente de 0. Aqui embaixo, sempre diferente de 0, beleza? Então, por exemplo, 4 dividido para 2, tá? 4 dividido para 2 dá 2. E como é que você sabe isso daí? Você tem que dividir aqui por essa forma aqui, ó. 4 dividido para 2. Qual é o número que eu ponho aqui, ó, que ao multiplicar por 2 resulte em 4? Aí fica fácil. 2, porque 2 vezes 2 dá 4. Beleza. E para 4 falta quanto chegar? 0. Então, aqui nesse caso, 4 dividido para 2 é igual a 2. Os sinais são positivos, não estão claros, mas são positivos, beleza? O problema começa quando eu tenho um termo aqui, ó, aqui em cima é chamado de numerador, aqui embaixo é chamado de denominador. Como que você decora? Em cima é numerador e embaixo denominador. ND. Tá bom? Dessa forma que você decora. Numerador que está em cima, denominador embaixo. Tá bom? Quando você tem um numerador menor que o denominador, o resultado está muito pequeno. Ele está abaixo de 0. Ele está abaixo de 0. Porque para chegar a 1, tá? Um termo P sobre Q para ser igual a 1, no mínimo o P tem que ser igual a Q. O P tem que ser igual a Q. Por exemplo, tem que ser 2 dividido para 2. Aí vai ser 1, tá bom? Aí vai ser 1. Os sinais têm que ser iguais. Aqui é mais, aqui é mais. Se o P sobre Q, se o P for maior do que Q, o resultado vai ser um número maior do que 1. Beleza? Se em cima for maior do que Q, o resultado vai ser maior do que 1. Se em contrapartida, se P for menor do que Q, esse número vai ser maior, o resultado de P sobre Q vai ser menor do que 1, tá bom? Aí um exemplo vai ser isso aqui, ó, 2 sobre 4. 2 sobre 4 você pode dividir 2 sobre 4 ou você pode simplificar por 2. Se você conseguir em cima e embaixo dividir por 2 e dar um número inteiro, tá bom? E der um número inteiro, tá? Não pode ser número decimal, não. Se entender, 2 dividido para 2 dá 1. 4 dividido para 2 aqui, ó, dá 2. Então, eu transformei a minha fração 2 sobre 4 em 1 meio. Essa razão aqui, ó, é proporcional a ela. Proporcional de K, de variável, né? 2. Porque se você multiplicar em cima por 2, 1 vezes 2, 2, você chega aqui. Embaixo, 2 vezes 2, 4, você chega aqui. Vai ficar 2 sobre 4 igual antes. Entendeu? Então, 2 sobre 4, que é igual a 1 sobre 2, porque eu simplifiquei em cima e embaixo. E sempre quando eu for simplificar pelo mesmo termo, simplificar quer dizer dividir, né? Eu divido em cima e embaixo pelo mesmo K, pelo mesmo número. Então, em cima e embaixo eu dividi por 2, tá bom? 2 e 2, deu um valor, e esse valor aqui, ó. O valor de 2 dividido para 2 foi aqui. 1. Deixa eu apagar. O valor de 2 dividido para 2 foi 1. O valor de 4 dividido para 2 foi 2. O resultado foi meio.
Beleza? Então, quando acontecer esse caso aqui, 2 dividido para 4 é igual a 1 sobre 2. Perceba que 1 ele é menor do que 2. Tá bom? Quando isso acontecer, lembra? Quando P for menor do que Q, o que vai acontecer? O resultado disso aqui é menor do que 1. Tá bom? A gente vai verificar agora. E como, professor, eu não sei muito bem dividir 1 para 2, porque não dá, né? Tento dividir. Se eu consigo dividir R$1 para duas pessoas de maneira que fica um resultado zero de cara no primeiro valor, não tem como. 1 dividido para 2, você não vai nesse método aqui dividir direto. Você vai fazer o seguinte, você vai pôr um zero aqui. Quando você pôr um zero aqui, você vai pôr uma vírgula aqui, ó. Vai pôr um zero. Aí você vai pôr uma vírgula ou um zero, vírgula, tá bom? 0, toda vez que você põe um zero aqui em cima. Aí quando você põe um zero aqui, se o 1 passou a ser 2, passou a ser 10, perdão. Quando ele passar a ser 10, né? Você vai fazer o quê? Você vai dividir todo esse número inteiro por 2. Então, quanto é 10 dividido para 2? Qual o número que eu ponho aqui que multiplica por 2 que dá 10? Isso é 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Então, ficou 0,5. Então, verifiquei que 1 sobre 2 é igual a 0,5. Beleza? É igual a 0,5. Você pode fazer isso em vários cálculos. Tá bom? E isso daí, agora a gente tem que lembrar dos sinais, tá bom? Eu posso ter assim, né? Que naquele exemplo, né? 4 sobre 2, eu posso ter menos 4. Menos 4 dividido para 2. Só que eu tenho que saber que o 2 é positivo. Então, o que você faz? Mesma coisa na multiplicação. Você resolve os números ignorando a parte dos sinais, tá bom? 4 dividido para 2 dá 2. Depois você divide aqui, ó, os sinais. Menos dividido para mais dá menos, porque é a mesma regra do produto. Dos sinais, tá? Em relação aos sinais, é a mesma regra dos sinais lá no produto. Dá menos 2. Beleza? Então, quando tiver então aqui, por exemplo, um menos 4 dividido para menos 2, eu vou dividir 4 para 2, dá 2. E depois o menos aqui, ó, fazer a divisão dos sinais. Menos com menos dá mais. Isso então dá mais 2. Menos 4 dividido para menos 2, isso é igual a 2 positivo. Beleza? E quando for o contrário, menos 1 sobre menos 2. O que isso daqui acontece? 1 sobre menos 2. Divide 1 sobre 2. A gente já viu que dá 0,5. Calma aí. 0,5. Agora divide os sinais. Menos com mais, mais com menos, dá menos. Então, o resultado de 1 sobre menos 2 é igual a menos 0,5. Tá bom? Então, a gente já viu algumas questõezinhas aí, algumas dicas aí de como fazer. Não é muito difícil. Deixa eu pegar um termo aqui que possa parecer ser difícil. 2 dividido para 8, será que dá? Dá, não dá porque vai dar 1/4. 2 dividido para 8, se eu simplificar por 2, em cima 2 dividido para 2 dá 1. Embaixo 8 dividido para 2 dá 4. 1 dividido para 4, como é que eu faço? Você vem aqui, ó, 1 dividido para 4. Dá para fazer alguma coisa? Não, você põe um 0, e põe um 0 aqui, ó. 10 dividido para 4 dá 2, porque 2 vezes 4, 8. 8 para 10, sobram 2. Dá para fazer alguma coisa? Não dá. 2 não dá para dividir para 4. Você põe um 0 aqui, não faz nada, porque já pôs a vírgula. Agora, 20 dividido para 4. Qual o número que eu ponho aqui que multiplicar 4 e dá 20? 5. Então, aqui é 5, porque 5 vezes o 4, né? Dá 20. Para 20, 0. Tá bom? Para 20, 0. Então, 1/4 é igual a 0,25. Perdão. 0,25. Aí tem um detalhe aqui. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Vamos lá. Tem um detalhezinho aqui. O 0,25 ele pode ser representado na forma de fração, tá bom? Basta você fazer o seguinte, você pega essa vírgula aqui, anda 1, 2 vezes para cá. Quando você andar vai ficar 25, vírgula, né? Todo número ele tem 1,0, todo número.
Número 2, ele é 2,0 na verdade. Ele vai sempre ter um vírgula aqui na frente. Então, quando você andou com essa vírgula uma, duas vezes, você pôs essa vírgula aqui, você transformou em cima no 25. Quando você fez isso, é a mesma coisa de você multiplicar por 100. A quantidade de vírgula que você anda é 1 com 0 que você vai multiplicar. Então, uma vírgula multiplico por 10. 2 vírgulas você põe mais um zero aqui, 2 vírgulas, 2 globozinho aqui, tá bom? Então, multiplica por 100. Então, para eu pegar um número muito pequeno e transformar num número grande, né? Aqui nesse caso, 0,25, eu pus aqui, ó, 25, né? 25,0, 25. Se eu consegui fazer isso aí, foi porque eu multipliquei por um número grande, que foi 100. Esse 100 aqui você põe aqui embaixo, tá bom? Ou uma outra dica, 0,25, tá bom? Você vai andar uma, duas vezes para cá, vai transformar em 25, porque a vírgula veio para cá, tá bom? Essa vírgula você andou uma, duas vezes. Quando você fez isso, você transformou o 0,25 em 25, só que a quantidade de vezes que você andou com a vírgula, você põe a quantidade de zeros aqui embaixo. Nesse caso, eu andei duas vezes com a vírgula para a direita, você põe 2 zeros embaixo. E esse 1 aqui, esse 1 é fixo, tá bom? E 25 sobre 100, se você for fazer, né, 25 sobre 100, né, dá para fazer alguma coisa? Não dá. 0, põe um zero aqui. 250 dá 2, porque 2 vezes 100 dá 200. 200 para 250 sobra 50. Dá para fazer alguma coisa? Não, não dá. 50 não divide 100, mas põe um zero aqui, 500 divide 100. 5 vezes 100, 500. Para 500, 0. Então, você verificou que qual foi o resultado? 0,25. Você acabou de verificar que 25 sobre 100 é igual a 0,25, que a gente tinha visto anteriormente, tá bom? Isso a gente tem que ir treinando aos poucos. Essa foi só a aula inicial, só rever alguns conceitos ali de regras e sinais, tá bom? No decorrer dos próximos vídeos, das aulas, né, que vão seguir, sendo publicadas aqui no YouTube, vocês verão que a gente vai aprofundar um pouquinho mais o assunto. Daqui a pouco a gente está vendo conjuntos numéricos, tá bom? A gente verifica conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, racionais, irracionais, reais, tá bom? A gente verifica o conceito de sucessor, antecessor, como que esses números se comportam na reta numérica. A gente vai verificar aqui entre um número inteiro, ou melhor, entre um número inteiro, né? Entre um número e outro, existem infinitos números, tá? Que fazem parte ali do conjunto dos números racionais, tá bom? Daqui a pouco a gente vai verificar a aplicabilidade disso daí, tá bom? Mas nessa aula de hoje a gente para por aqui, beleza? Valeu, abraço!